Na encosta de uma colina que se perde nas brumas do norte, está Cravenhall, um internato com torres que perfuram o céu cinzento como agulhas de um antigo compasso. Fundado há séculos por membros de uma ordem esquecida, este lugar tornou-se lar de lendas e segredos tão densos quanto a neblina que o envolve. Aqueles que caminham por seus corredores ouvem mais do que o eco de seus próprios passos, sussurros de um passado que recusa ser enterrado. Meu nome é Arthur Blake, e desde que me entendo por gente, fui assombrado por sonhos que nunca pareciam completamente meus. Eram visões de lugares que nunca visitei e vozes de pessoas que nunca conheci. Talvez fosse inevitável que, seguindo os rastros desses fantasmas noturnos, eu acabasse em Cravenhall, o lugar que minha mãe, antes de desaparecer sob circunstâncias misteriosas, sempre evitava mencionar. Quando cruzei os portões de Cravenhall, uma sensação de déjà-vu me envolveu, como se as sombras reconhecessem minha presença. O diretor, Sr. Hawthorne, um homem de olhar penetrante e voz que carregava o peso de muitos invernos, recebeu-me não como um estudante novo, mas como alguém que retorna. Você tem o legado de Cravenhall em seus olhos, ele disse, um comentário que mais confundiu do que explicou. Minha adaptação à rotina do internato foi marcada por peculiaridades. À noite, os corredores de pedra pareciam suspirar, e as sombras jogavam-se contra as paredes como marionetes sem fios. Certa noite, enquanto explorava uma ala antiga da biblioteca, encontrei um livro de capa negra, sem título, que exalava um odor de mofo e mistério. Ao abri-lo, as palavras pareciam dançar diante de meus olhos, formando não o que estava escrito, mas o que eu precisava ler. O véu entre os mundos é fino aqui, e os que caminham entre as sombras vigiam. Nas semanas seguintes, percebi que minha capacidade de ver as sombras aumentava. Elas se agitavam à minha volta, sussurrando não apenas entre si, mas, ocasionalmente, para mim. Frases incompletas, advertências, fragmentos de antigas tristezas e medos. E em meio a essas vozes sombrias, uma mais clara, insistente. Encontre o espelho, liberte o selo. Decidido a entender esses enigmas, segui os sussurros até a torre mais antiga de Cravenhall, um lugar proibido para os estudantes. Lá, escondido atrás de uma tapeçaria desbotada que retratava a fundação do internato, estava o espelho. Grande, com moldura de ferro forjado, contendo espirais e símbolos que pulsavam com uma luz fraca, como um coração batendo. Quando me vi no espelho, não estava sozinho. Minha reflexão era acompanhada por sombras de vários matizes, e no fundo, uma figura mais definida, de olhos tristes e conhecidos. Era minha mãe, presa no limiar entre as sombras e a luz. Arthur, ela sussurrou, sua voz um eco distante. Você precisa selar o portal antes que o outro lado se derrame sobre este mundo. Você é o herdeiro, o único que pode. Armado com a verdade e o peso de meu legado, preparei-me para enfrentar o que fosse necessário para impedir que as sombras consumissem não apenas Cravenhall, mas tudo o que elas tocassem. Cada passo que dava rumo ao desconhecido era guiado pela esperança de reencontrar minha mãe e pelo terror das responsabilidades que as sombras me impunham. Mas eu sabia que, uma vez iniciado o caminho para se tornar o herdeiro das sombras, não havia volta. Apenas através das sombras, enfrentando os segredos mais sombrios que elas guardavam, eu poderia esperar salvar algo do mundo que conhecia. À medida que a noite caía sobre Cravenhall, o ar ficava denso, carregado de uma eletricidade estática que fazia a espinha arrepiar. O silêncio era perturbador, interrompido apenas pelo sussurro das folhas batidas pelo vento lá fora e pelo som quase imperceptível de algo se arrastando pelas sombras mais profundas dos corredores. Eu caminhava lentamente em direção à torre antiga, cada passo ressoando nos corredores de pedra como um anúncio de minha chegada às entidades que habitavam aquele lugar. O espelho, meu destino, parecia pulsar com uma luz própria, atraindo-me para mais perto, enquanto as sombras se adensavam ao meu redor. Chegando diante do espelho, pude ver no reflexo turvo formas se movendo, sombras que se contorciam e distorciam, como se estivessem tentando escapar de sua prisão de vidro e ferro. No centro, a imagem da minha mãe, cada vez mais clara, sua expressão marcada por um desespero silencioso. As correntes que nos prendem são alimentadas pelo medo e pelo esquecimento, ela disse, sua voz mal alcançando meus ouvidos. Você deve quebrar essas correntes, Arthur. Liberte-nos com a verdade que só você pode ver. Armado com um antigo ritual que encontrei num dos livros da biblioteca,
Comecei a recitar as palavras, sentindo cada sílaba vibrar no ar, como se o próprio universo respondesse. As sombras ao redor do espelho começaram a se agitar violentamente, como se estivessem em agonia, tentando me impedir de completar o encantamento. De repente, uma sombra maior, mais densa do que as outras, se desprendeu do espelho, tomando uma forma quase humana. Era uma entidade de olhos vazios e boca retorcida, uma manifestação de todas as dores e horrores que Cravenhall havia escondido ao longo dos séculos. Você não pode nos selar novamente, ela rugiu, a voz um trovão que sacudia as paredes da torre. Nós existimos através de você, pelo medo que nos alimenta. A luta que se seguiu foi tanto física quanto espiritual. Eu continuava o ritual, minha voz se sobrepondo ao rugido da entidade, enquanto ao redor, o mundo parecia tremer e se despedaçar. O espelho vibrava, rachaduras começando a se formar em sua superfície, enquanto a figura da minha mãe gritava por libertação. Com um último grito de desafio, completei o ritual. Uma onda de luz branca irrompeu do espelho, envolvendo a entidade sombria, desintegrando-a em 1 milhão de partículas de escuridão que se dissiparam no ar. O espelho se quebrou, e com ele, a barreira entre as sombras e o mundo real. Quando a luz se dissipou, olhei em volta. A torre estava silenciosa, as sombras recuadas, como se a batalha tivesse consumido sua energia. No chão, entre os cacos do espelho quebrado, jazia uma única sombra, tranquila e serena, a de minha mãe, livre finalmente. Exausto, mas com o coração leve pela vitória e pela liberação de tantas almas, saí da torre enquanto o amanhecer começava a clarear o céu. Cravenhall nunca mais seria o mesmo, e eu também não. As sombras poderiam um dia voltar, mas agora eu sabia como enfrentá-las, armado com o conhecimento e a coragem que haviam sido o legado e a maldição da minha família. Apesar da aparente calma que se seguia à libertação das sombras, a atmosfera em Cravenhall nunca voltou a ser a mesma. Nos dias que se seguiram ao confronto com a entidade sombria, uma quietude opressiva tomou conta da mansão. Era como se o ar estivesse carregado de uma expectativa silenciosa, um prelúdio para algo ainda não revelado. Cada sombra parecia mais densa, e cada sussurro do vento carregava um arrepio. À noite, os corredores de Cravenhall ecoavam com sons inexplicáveis, o arrastar de pés distantes, o bater suave de uma porta que não deveria estar aberta. Eu tentava me convencer de que eram apenas os efeitos residuais dos acontecimentos recentes, mas no fundo, uma voz inquietante sussurrava que algo mais estava por vir. Numa noite particularmente escura, enquanto a lua se escondia atrás de nuvens carregadas, acordei com o som de vidro quebrando. Sentado na cama, ouvi passos cautelosos subindo as escadas. O ritmo era lento, medido, como se cada passo fosse calculado para produzir o máximo de tensão. Agarrando a lanterna, saí do quarto e segui o som que me levou até o sótão. Um lugar que eu evitava por instinto, pois sempre parecia abrigar uma energia particularmente pesada. O sótão estava em um estado de caos. Caixas e móveis antigos estavam revirados como se uma tempestade tivesse passado por ali. No centro da desordem, uma caixa de música antiga, que nunca estivera ali antes, tocava uma melodia lenta e melancólica. A música era hipnotizante, enchendo o espaço com uma sensação de luto e perda. Ao me aproximar, a música aumentou de volume e então, abruptamente, parou. No silêncio que se seguiu, uma voz feminina sussurrou diretamente em meu ouvido. Você nos libertou, mas nos deixou sem um lar. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém atrás de mim. O ar ficou mais frio e pude ver minha respiração formando uma névoa no ar gelado. Nós vagaremos até que você nos dê descanso, continuou a voz, agora ecoando ao redor do sótão como se viesse de todas as direções. Compreendi então que a destruição do espelho havia soltado não apenas as sombras benignas, mas também aquelas que não queriam ser libertadas. Essas entidades, agora desprovidas de um propósito e um lugar, viam em mim não apenas o herdeiro de Cravenhall, mas o responsável por sua atual miséria. Nos dias que se seguiram, os fenômenos se intensificaram. Sombras me seguiam pelos corredores, sussurros enchiam os quartos à noite e objetos começaram a se mover por vontade própria. A mansão, antes um lar de segredos antigos, transformou-se num palco para um novo tipo de horror, um que eu involuntariamente havia desencadeado. Determinei que a única maneira de restaurar a ordem e dar descanso a essas entidades
seria encontrar um novo receptáculo para suas energias. Isso me levou a um estudo mais profundo dos livros de ocultismo da biblioteca, buscando por rituais de selamento ou criação de artefatos que pudessem conter as sombras descontentes. Cada noite de pesquisa era uma corrida contra o tempo, enquanto as manifestações se tornavam cada vez mais agressivas, um lembrete constante de que as sombras não só existiam, como sofriam. E enquanto Cravenhall se tornava cada vez mais um caldeirão de atividade paranormal, eu sabia que não podia falhar. Não apenas minha vida estava em jogo, mas também as almas de incontáveis que, por minha causa, encontravam-se perdidas entre os mundos. Enquanto a noite envolvia Cravenhall com sua escuridão quase tangível, meu desespero crescia na mesma medida em que minhas esperanças diminuíam. A mansão, agora um labirinto de sombras e sussurros, parecia viva, pulsando com uma energia sombria alimentada pela agonia das entidades que eu havia inadvertidamente libertado. Uma noite, enquanto vasculhava um livro antigo de encantamentos esquecidos, descobri uma referência a um amuleto capaz de aprisionar essências espirituais. Segundo o texto, o amuleto precisava ser forjado sob a luz de uma lua nova, utilizando metais e pedras extraídos de terras assombradas. Sabendo que esta era a minha última chance, preparei-me para a tarefa, coletando os materiais necessários dos confins mais sombrios da propriedade, lugares que mesmo as sombras pareciam evitar. Na noite de lua nova, montei um altar improvisado no jardim atrás de Cravenhall, sob o velho carvalho cujos galhos retorcidos pareciam alcançar o céu em súplica. O ar estava frio e eletrizado, como se antecipasse o ritual que estava prestes a ocorrer. Conforme arrumava os itens no altar, a atmosfera ao redor tornou-se pesada, carregada com a presença de incontáveis olhos invisíveis que me observavam. Comecei o ritual, recitando os encantamentos antigos, com uma voz que tremia não apenas de frio, mas de medo. A cada palavra o vento aumentava, sussurrando entre as folhas como coros de vozes condenadas. Os objetos no altar começaram a vibrar, e uma luz pálida emanou das pedras, iluminando o jardim com um brilho espectral. Subitamente, uma rajada de vento apagou as velas, mergulhando tudo na mais completa escuridão. O som de passos se aproximando pelo gramado ecoava alto em meu coração. Não me atrevia a acender as velas novamente, temendo o que a luz poderia revelar. Em vez disso, continuei o encantamento no escuro, minha voz o único farol na noite impenetrável. Quando finalmente terminei o ritual, um silêncio profundo caiu sobre o jardim. Lentamente, ousei acender uma lanterna, e o feixe de luz cortou a escuridão como uma lâmina. No centro do altar, o amuleto jazia completo, pulsando com uma luz própria. A seu redor, as sombras se retorciam e gritavam, como se estivessem sendo sugadas para dentro do amuleto, suas essências aprisionadas pela magia que eu havia conjurado. Exausto, mas aliviado, observei enquanto a última das sombras era absorvida pelo amuleto. A sensação de perigo ainda permeava o ar, mas agora havia um elemento de controle que antes me escapava. Recolhi o amuleto, agora pesado com o fardo das almas que continha, e voltei para dentro de Cravenhall, sentindo o peso de cada passo repercutir pelo silêncio que finalmente retornava à mansão. Nos dias seguintes, Cravenhall permaneceu tranquila, livre das perturbações espirituais que a haviam assolado. No entanto, a paz era tênue, sustentada pelo frágil equilíbrio que o amuleto proporcionava. Eu sabia que a solução que encontrara era temporária, uma medida paliativa para um problema muito mais profundo. As sombras poderiam um dia encontrar um caminho para se libertar novamente, e eu precisaria estar preparado. Com esse pensamento, dediquei-me ao estudo de textos ocultos e espirituais, buscando não apenas entender melhor o mundo das sombras, mas encontrar uma maneira de liberar as entidades aprisionadas sem causar mais danos ao tecido da realidade. Cada dia em Cravenhall era agora uma mistura de pesquisa e vigilância, enquanto eu caminhava pelos corredores da antiga mansão. Um guardião solitário contra as forças que continuavam a espreitar, justamente além do véu. Numa pequena aldeia esquecida pelo tempo, escondida entre colinas nevoentas e florestas densas, há um jardim que nunca vê a luz do dia. Apesar de sua localização no centro da aldeia, somente à noite suas portas se abrem,
quando o céu se pinta com as cores do crepúsculo e as sombras começam a dançar entre as árvores. Ninguém jamais viu o jardim sob a luz do sol, e nenhum pé aldeão pisa em seu solo durante o dia. É um lugar de mistérios, contado apenas em sussurros e lendas antigas. Eu me chamo Lúcio, e minha curiosidade sempre foi maior do que a prudência que meus pais tentavam incutir. Desde criança, as histórias sobre o jardineiro da noite alimentavam meus sonhos e pesadelos. Diziam que ele aparecia à meia-noite, um vulto alto e encurvado, vestido com um manto tão negro quanto a noite, com mãos que mais pareciam garras, tocando a terra e sussurrando para as plantas que cresciam de maneira estranha e maravilhosa. Suas sementes eram desejos e segredos, e suas flores os pesadelos e medos que floresciam sob a luz do luar. Numa noite de outono, quando o véu entre o nosso mundo e o outro se torna mais fino, decidi que seguiria o jardineiro. Meus amigos da aldeia, Ana e Tomás, concordaram em me acompanhar, impulsionados pela mesma mistura de medo e fascinação que me consumia. Escondemo-nos atrás das velhas pedras do muro que cercava o jardim e esperamos. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, o ar ficou mais frio e uma neblina começou a se formar, sussurrando entre as árvores como fantasmas perdidos. Quando o sino da igreja bateu 12 vezes, a porta do jardim se abriu devagar, rangendo nos seus gonzos enferrujados. O jardineiro da noite entrou no jardim. Sua presença era a de um espectro, e conforme ele caminhava pelos caminhos entre canteiros repletos de flores exóticas, começou a murmurar palavras ininteligíveis, espalhando pequenos punhados de terra escura sobre a terra. Movido por uma força que eu não conseguia entender, deixei meu esconderijo e me aproximei, pisando tão silenciosamente quanto possível. O jardineiro parou de súbito, como se sentisse minha presença. Ele se virou e pude ver seu rosto pela primeira vez. Não era humano, nem completamente outra coisa. Era como se a própria noite tivesse se moldado em forma humana, olhos brilhando com uma luz fria e pálida. Por que você perturba meu trabalho, jovem Lúcio? Sua voz era como o arrastar de pedras em um túmulo antigo. Não sabe que este jardim não é para os vivos? Engoli em seco, lutando para encontrar minha voz. Eu queria ver as plantas que crescem à noite, senhor. Queria entender. O jardineiro me observou, pensativo. Entender? Ele repetiu. Poucos desejam entender. Mas aqueles que buscam o conhecimento devem estar preparados para os segredos que podem descobrir. Venha então. Veja o que planta a curiosidade. Ele me guiou pelo jardim e vi que cada planta, cada flor, parecia vibrar com uma energia estranha. Elas não eram alimentadas por água e luz, mas por sussurros e medos, por sonhos e desejos. Cada flor tinha um rosto, cada um refletindo uma emoção humana: dor, alegria, terror, amor. Estas são as verdadeiras colheitas da humanidade, o jardineiro explicou. Alimentadas pelo que as pessoas escondem dentro de si. Cada segredo, cada desejo não confessado. Veja, cada pétala, cada espinho é um reflexo de suas almas. Conforme avançávamos, a atmosfera se tornava cada vez mais densa, quase palpável, como se o ar estivesse saturado com os segredos que as flores guardavam. Em um canteiro isolado, havia uma planta que parecia pulsar com uma luz negra, suas flores se abrindo e fechando como se respirassem. Esta, disse o jardineiro, apontando para a planta, alimenta-se dos medos mais profundos. É a mais perigosa de todas, pois pode consumir completamente quem se aproxima demais. Eu não conseguia tirar os olhos daquela planta hipnótica. As flores pareciam chamar por mim, suas vozes uma melodia macabra que prometia revelar o que estava oculto nas profundezas do meu ser. Lúcio, o jardineiro da noite avisou, sua voz mais grave. Não se deixe enganar pela beleza daquilo que pode destruí-lo. Desviei o olhar com dificuldade, sentindo uma onda de frio percorrer minha espinha. Por que cultiva tais coisas? Perguntei, a curiosidade misturando-se ao medo. Porque é necessário, ele respondeu simplesmente. As sombras também fazem parte do mundo, assim como a luz. Sem uma, não pode haver a outra. E há sempre aqueles que, como você, buscam entender as sombras. Continuamos nosso caminho pelo jardim e cada planta revelava uma história, cada flor uma memória. Algumas eram belas, outras terrivelmente grotescas, mas todas eram fascinantes de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. De repente, um vento frio soprou através do jardim, fazendo todas as flores se inclinarem em uma direção,
como se prestassem homenagem a algo invisível. Está chegando, murmurou o jardineiro, olhando para o céu, que começava a se tingir com os primeiros sinais do amanhecer. O que está chegando? Perguntei, o coração batendo mais rápido com a antecipação e o medo. A hora de escolher, ele disse, olhando para mim com seus olhos profundos e insondáveis. Você veio aqui por curiosidade e agora conhece os segredos deste lugar. Você pode partir e deixar que o jardim seja apenas uma memória distante em seus sonhos, ou pode aprender a cultivar essas sombras, a entender realmente o equilíbrio entre luz e escuridão. A escolha parecia impossível. Parte de mim desejava correr e nunca olhar para trás, esquecer as vozes das flores e o olhar penetrante do jardineiro. Mas outra parte, a parte que me trouxe até aqui, sabia que eu nunca encontraria paz se virasse as costas para as sombras que eu tanto desejava entender. O sol nascente lançava seus primeiros raios sobre o jardim, e as plantas começavam a murchar, como se o dia as fizesse desaparecer. Decida rápido, Lúcio. O jardineiro pressionou. O amanhecer não espera. Com o coração pesado e a mente inundada de dúvidas, olhei para as sombras que recuavam com a luz do dia. Sabia que minha decisão não só moldaria meu destino, mas também me ligaria para sempre ao jardim e seus mistérios. As sombras, percebi, já faziam parte de mim, e negá-las seria negar uma parte essencial de quem eu era. Respirando fundo, enfrentei o jardineiro com uma determinação renovada. Ensine-me, eu disse. Quero aprender a caminhar entre as sombras e a luz. Ele sorriu, um sorriso que continha tanto a promessa quanto o perigo. Então venha, herdeiro das sombras. Há muito que você precisa ver. E enquanto o jardim desaparecia com a chegada do dia, juntos caminhamos de volta para as sombras, prontos para explorar os segredos mais profundos que o mundo escondia e que agora eu estava destinado a enfrentar. À medida que os dias passavam, minha iniciação para os mistérios do jardim se aprofundava sob a tutela do jardineiro da noite. Cada noite revelava aspectos mais sombrios e complexos dos segredos que as plantas guardavam. Aprender a cuidar dessas flores era como dançar na beira de um abismo. Cada passo precisava ser medido com a mais cuidadosa atenção, pois um simples erro poderia despertar forças que eu mal começava a compreender. As noites no jardim eram longas e repletas de uma tensão palpável. O jardineiro me ensinava a ouvir as plantas. Seus sussurros eram confissões de almas há muito perdidas, e cada segredo revelado acrescentava uma camada de entendimento e de horror sobre a verdadeira natureza do mundo. Em particular, havia uma roseira antiga, retorcida e coberta de espinhos afiados como navalhas, que se dizia alimentar-se diretamente das veias da terra. As rosas que brotavam eram de um vermelho tão escuro que beiravam o preto, e exalavam um perfume intoxicante que podia induzir visões terríveis para aqueles despreparados. Numa noite particularmente fria, enquanto o vento uivava como se lamentasse pelas almas capturadas no jardim, o jardineiro me conduziu até essa roseira. Hoje você aprenderá uma das lições mais importantes, ele murmurou, sua voz quase engolida pelo vento. Você aprenderá a podar a roseira, a controlar sua fome. Tremendo, não apenas de frio, mas de um medo crescente, segui suas instruções meticulosamente. Cada corte nas grossas vinhas era acompanhado de um gemido baixo, como se a planta sentisse dor. O cheiro do néctar das rosas preenchia o ar, pesado e doce, provocando náuseas. Quando o último corte foi feito, uma das rosas caiu para os meus pés, seu caule esguichando um líquido escuro que manchou a terra. Rápido, enterre-a, o jardineiro ordenou, e obedeci instintivamente, minhas mãos tremendo enquanto cobria a rosa com a terra fria. Quando terminei, senti uma mão fria e firme tocar meu ombro. Virei-me para encontrar os olhos do jardineiro brilhando com uma luz sinistra. Você fez bem, mas lembre-se, o jardim sempre cobra seu tributo. Hoje, você deu um passo mais para dentro das sombras. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças em mim. As sombras pareciam sussurrar diretamente à minha mente, suas vozes tornando-se mais claras, mais exigentes. Meus sonhos estavam repletos de jardins retorcidos e flores que sangravam, e acordava cada manhã com a sensação de que algo dentro de mim havia sido drenado, deixando-me cada vez mais pálido, mais frio. Uma noite, enquanto caminhava sozinho pelo jardim, senti uma presença me seguindo. Era mais densa que a neblina, mais silenciosa que a sombra. Parando junto à roseira antiga,
Vi, sob a luz da lua, uma figura espectral emergir das sombras. Não era o jardineiro, mas algo muito mais antigo. Uma entidade que parecia tecida das próprias trevas do jardim. Seus olhos ardiam com uma fome insondável. E enquanto se aproximava, soube que essa criatura era o verdadeiro espírito do jardim. Aquele que se alimentava não apenas das plantas, mas das almas daqueles que ousavam cultivar suas sombras. Congelado pelo terror e pela revelação, sabia que minha jornada estava longe de terminar. O jardineiro havia me preparado, mas enfrentar essa entidade exigiria mais do que apenas coragem. Exigiria confrontar as sombras mais profundas, não apenas do jardim, mas também aquelas dentro de mim. À medida que a entidade se aproximava, seus movimentos lentos e deliberados, o ar ao meu redor esfriava, até que cada respiração se tornava um lembrete da proximidade da morte. Suas feições eram um emaranhado de trevas e desespero, uma expressão de fome eterna que se gravava na alma. Você entende agora? Sua voz era um sussurro de vento, uma lâmina de gelo cortando a noite. Você pertence a este lugar, tanto quanto as plantas que cultiva, tanto quanto os segredos que elas escondem. Engoli em seco, minha garganta seca de medo. O que você quer de mim? Perguntei, minha voz mal mais que um sussurro. Quero que aceite seu destino, respondeu a entidade, aproximando-se até que pude sentir o frio emanando de sua presença. Torne-se o guardião deste jardim, não apenas em ação, mas em espírito. Deixe que as sombras te consumam, que seu sangue alimente a terra. Só então o verdadeiro poder deste lugar será revelado. A oferta pendia no ar, tentadora e terrível. Olhei para a roseira negra, suas flores agora um espelho das estrelas acima, cada uma brilhando com uma luz que prometia tanto beleza quanto destruição. Era um caminho sem retorno, um compromisso não apenas com o jardim, mas com as forças que o regiam, forças que não se importavam com a humanidade, mas apenas com a perpetuação de sua própria escuridão. Minha decisão pesava sobre mim como a noite escura que envolvia o jardim. Olhando para as flores, para o jardineiro que me observava de longe e para a entidade diante de mim, entendi que minha curiosidade havia me levado a um ponto de não retorno. Eu aceito, disse finalmente, minha voz firme apesar do tremor interno. Um sorriso se formou nas sombras da face da entidade, um arco frio e sem alegria. Muito bem, ela disse, e suas mãos geladas tocaram meu rosto. Sentia o frio penetrar minha pele, invadir minha alma, transformando tudo o que eu era. Quando a entidade se afastou, o jardim parecia diferente. As cores eram mais vivas, os cheiros mais intensos e as vozes das plantas mais claras. Eu era parte do jardim agora, não apenas seu cuidador, mas um com suas sombras e segredos. Caminhei de volta à casa, cada passo ecoando com o peso de minha escolha. Sabia que havia perdido algo de mim mesmo naquele encontro, algo que jamais poderia ser recuperado. Mas, em troca, eu havia ganho a compreensão das profundezas do mundo, das sombras que tecem a realidade. Nos dias que seguiram, o jardineiro da noite me ensinou os segredos mais profundos do jardim, cada um aumentando minha conexão com as forças ocultas que regiam aquele lugar. E à medida que eu me aprofundava mais em minha nova existência, percebia que o terror que sentia tinha se transformado em algo mais. Uma aceitação sombria de meu papel no grande tapeçário das sombras. E assim, no coração de um jardim que nunca vê a luz do dia, entre flores alimentadas por desejos e segredos, eu cresci não apenas em poder, mas em entendimento, um guardião eterno das sombras que dançam sob a lua. Nas profundezas do norte, onde as florestas são tão densas que a luz do sol mal toca o solo, existe um lago conhecido como Espelho das Sombras. Suas águas, escuras e impenetráveis, guardam reflexos não apenas das árvores e do céu, mas, segundo lendas locais, das almas daqueles que lá se aventuram. À margem desse lago, ergue-se uma casa antiga, cuja existência parece tão etérea quanto os nevoeiros que frequentemente a envolvem. Esta é a Casa do Lago, um lugar que os moradores das redondezas evitam e que os forasteiros buscam por sua fama de ser assombrada. Meu nome é Marco, e minha família acabou de se mudar para a Casa do Lago, buscando um recomeço longe da agitação da cidade grande. Minha esposa, Clara, e nossa filha, Lívia, estavam tão encantadas quanto apreensivas com nossa nova moradia.
As histórias sobre a casa e seus antigos moradores eram muitas, e todas elas falavam de desaparecimentos misteriosos, de sons inexplicáveis durante a noite e de um estranho fenômeno. Os espelhos da casa não refletiam o presente, mas sim cenas do passado. Quando chegamos, era um dia claro de outono, o lago refletindo as cores vibrantes das árvores ao redor. A casa, com sua fachada de madeira desgastada e janelas que pareciam olhos vazios, parecia nos observar. Uma testemunha silenciosa de eras que se passaram. É só uma casa antiga. Precisa de um pouco de amor e cuidado, eu disse, tentando disfarçar meu próprio nervosismo enquanto descarregávamos as caixas do carro. É linda, papai. Lívia respondeu com um sorriso, sua voz cheia de excitação e curiosidade sem limites. Naquela primeira noite, enquanto desempacotávamos e nos instalávamos, Clara chamou-me, sua voz um sussurro tenso. Marco, venha ver isto. Ela estava no corredor, parada diante de um grande espelho que cobria quase toda a parede oposta à escada. O espelho era antigo, a prata desgastada em vários pontos, mas não era isso que havia capturado a atenção de Clara. No reflexo, não estávamos nós com nossas caixas e malas. Em vez disso, mostrava uma mulher vestida em trajes de outra época, com um vestido longo e cabelos presos em um coque alto, caminhando lentamente pelo corredor e subindo as escadas sem nos notar. Está vendo isso? Clara perguntou, sua mão apertando a minha. Estou, eu disse, minha mente lutando para encontrar uma explicação lógica. Deve ser algum tipo de truque de luz, ou talvez um defeito no espelho. Mas no fundo, sabíamos que não era nada disso. Lívia, curiosa, aproximou-se do espelho tentando tocar a figura, mas sua mão apenas encontrou a superfície fria e lisa. Nos dias que se seguiram, cada espelho revelava mais do passado da casa. Víamos cenas de festas elegantes, de momentos íntimos em família, mas também de eventos mais sombrios, brigas violentas e, em uma ocasião aterradora, o vislumbre de um corpo sendo arrastado escada abaixo. Cada reflexo era como um pedaço de um quebra-cabeça, contando a história da casa em fragmentos desconexos. E à medida que a noite caía, os sons começavam. Passos nos corredores, sussurros atrás das paredes, o distante choro de uma criança. Eu estava determinado a entender o mistério dos espelhos e da casa, buscando registros antigos, entrevistando moradores das redondezas, enquanto Clara se tornava cada vez mais retraída. E Lívia passava horas falando sozinha, ou melhor, conversando com os amigos que dizia ver nos reflexos. O comportamento dela começou a preocupar-nos, especialmente quando começou a mencionar uma menina do espelho que lhe pedia para brincar no lago durante a noite. Aprofundando-me nos registros históricos da biblioteca local, descobri que a casa pertenceu a uma família abastada no início do século XX, os Vallon. Eles eram conhecidos por suas festas extravagantes e pelo trágico destino de sua única filha, Elisa, que desapareceu sem deixar vestígios para os 7 anos. A descrição de Elisa batia com a amiga que Lívia mencionava frequentemente. A angústia tomou conta de mim ao conectar os pontos, percebendo que nossa filha estava se comunicando com o espírito de uma criança morta há quase 100 anos. Naquela noite, os eventos escalaram. Acordei com o som de música antiga, como se uma daquelas festas dos Vallon estivesse acontecendo bem abaixo do nosso quarto. Desci as escadas, guiado pelo som de risadas e taças tilintando, mas ao chegar à sala de estar, tudo o que encontrei foi escuridão e silêncio, exceto pelo grande espelho que dominava a sala, mostrando a festa em pleno andamento. Reflexos de pessoas que há muito deveriam estar mortas dançavam e bebiam, ignorando completamente minha presença. Impulsionado por uma necessidade de proteger minha família, decidi que era hora de enfrentar a verdade do lago, que os moradores locais afirmavam ser o coração de todo o mal da casa. Na manhã seguinte, com um pesado sentimento de dread, levei Clara e Lívia até a margem do lago. O reflexo na água estava anormalmente claro naquela manhã, mostrando não o céu ou as árvores ao redor, mas uma imagem subaquática de Elisa, a menina do espelho, de mãos dadas com Lívia, ambas sorrindo com uma alegria que não parecia pertencer a este mundo. Elisa quer me mostrar algo, Lívia disse, olhando para o lago com um sorriso que não via há semanas. Antes que pudéssemos reagir, Lívia correu em direção à água, como se fosse se juntar à menina que só ela podia ver. Clara gritou, correndo atrás dela, mas eu a segurei, sabendo que algo terrível aconteceria
se interferíssemos naquele momento. Lívia parou à beira do lago, olhando para baixo. Ela está triste. Ela quer ir para casa, mas não consegue encontrar o caminho. Lívia explicou, sua voz trêmula. Ela quer que eu a ajude. Decidi então que só havia uma maneira de encerrar esse ciclo de terror: enfrentar os espíritos diretamente e liberar a casa e o lago de sua influência. Naquela noite preparei um ritual antigo, usando símbolos e palavras que havia encontrado nos registros dos Valon, destinados a pacificar e liberar as almas perdidas. Com Clara e Lívia ao meu lado, começamos o ritual à beira do lago. As águas começaram a girar e a se agitar, e os espelhos da casa brilhavam com uma luz própria, refletindo a cena ao nosso redor. Conforme recitava as palavras finais do encantamento, uma figura emergiu das águas, Elisa segurando a mão de Lívia. Obrigada, ela disse, sua voz apenas um sussurro que mal conseguíamos ouvir sobre o vento. Então, com um último sorriso para Lívia, ela se dissolveu em uma névoa luminosa que se dissipou com o vento da noite. O lago se acalmou e os espelhos da casa voltaram a mostrar apenas nossos próprios reflexos. A atmosfera pesada que havia dominado a casa desde nossa chegada se dissipou, como se um grande peso tivesse sido levantado de nossos ombros. Nos dias que seguiram, a casa parecia mais leve, mais acolhedora. Lívia parou de falar com sua amiga imaginária, mas eu sabia que a experiência a tinha mudado, assim como a todos nós. Tínhamos enfrentado o terror, mas também tínhamos encontrado uma forma de trazer paz para uma alma perdida. E de alguma forma, isso nos deu esperança de que, não importa quão escura a noite, sempre haveria uma maneira de trazer a luz de volta. Apesar da paz que parecia ter se instalado em nossa nova casa, uma sensação residual de algo inacabado ainda permeava o ar. Nas semanas seguintes, enquanto a vida retomava um semblante de normalidade, pequenos indícios sugeriam que nem todas as sombras haviam sido completamente banidas. Às vezes, à noite, eu acordava com a sensação de que algo ou alguém estava observando. Clara também sentia uma inquietação crescente, como se os espelhos ainda sussurrassem segredos apenas perceptíveis no limite da audição. Lívia, embora mais tranquila, às vezes olhava para o lago com um olhar distante e pensativo, como se sentisse falta de uma parte de si que havia ficado nas águas escuras junto com Elisa. Um dia, enquanto caminhava pela orla do lago, vi algo que gelou o sangue em minhas veias. A água, normalmente calma durante o dia, estava agitada, e vi brevemente a silhueta de uma mão emergindo da superfície antes de desaparecer novamente nas profundezas. Corri até a casa para buscar Clara e Lívia, decidido a deixar aquele lugar de uma vez por todas. No entanto, ao entrar, deparei-me com os espelhos todos embaçados, como se uma névoa interna os tivesse coberto. Clara estava parada no corredor, olhando fixamente para o grande espelho do hall, onde uma figura sombria, semelhante à que eu vira no lago, aparecia gradualmente. Não podemos ir embora ainda, disse Clara, sua voz trêmula. Elisa nos ajudou, mas há mais aqui, algo que Elisa temia, algo que não partiu com ela. Um dia, enquanto caminhava pela orla do lago, vi algo que gelou o sangue em minhas veias. A água, normalmente calma durante o dia, estava agitada, e vi brevemente a silhueta de uma mão emergindo da superfície antes de desaparecer novamente nas profundezas. Corri até a casa para buscar Clara e Lívia, decidido a deixar aquele lugar de uma vez por todas. No entanto, ao entrar, deparei-me com os espelhos todos embaçados, como se uma névoa interna os tivesse coberto. Clara estava parada no corredor, olhando fixamente para o grande espelho do hall, onde uma figura sombria, semelhante à que eu vira no lago, aparecia gradualmente. Não podemos ir embora ainda, disse Clara, sua voz trêmula. Elisa nos ajudou, mas há mais aqui, algo que Elisa temia, algo que não partiu com ela. Com a ajuda de Clara, que agora compartilhava não só meu fardo, mas também meu entendimento desses fenômenos, preparamos um ritual à beira do lago sob a lua nova. Os espelhos da casa foram trazidos para o exterior, dispostos ao redor do lago, refletindo a escuridão das águas e a luz da lua. Começamos o ritual à meia-noite, recitando encantamentos antigos e oferecendo símbolos de paz e proteção. À medida que as palavras ecoavam na noite, uma tempestade se formou rapidamente, com ventos fortes e relâmpagos cortando o céu. A água do lago começou a girar, formando um vórtice no centro do qual a escuridão parecia mais profunda. De repente, do centro desse vórtice, uma forma emergiu,
uma massa de sombras e desespero que tentava alcançar os espelhos. Clara e eu seguramos firmemente um ao outro, continuando o encantamento com todas as nossas forças. Com um último grito que se misturou ao trovão, a sombra foi puxada de volta para o lago e os espelhos, um a um, começaram a clarear. Quando o amanhecer chegou, estávamos exaustos, mas aliviados. O lago estava calmo novamente e os espelhos não mostravam mais nada, além de nossos próprios reflexos cansados. Sabíamos que desta vez tínhamos conseguido restaurar a ordem e selar o mal que assombrava a casa do lago. Nos meses seguintes, a casa pareceu finalmente se tornar o lar que havíamos esperado. Embora a lembrança do que havíamos enfrentado ainda ecoasse em nossos corações e mentes, também sabíamos que tínhamos protegido não apenas nossa família, mas também a pequena comunidade ao nosso redor. A Casa do Lago, uma vez um lugar de medo e mistério, tornou-se um símbolo de nossa resistência e coragem. Um lembrete de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz e o amor podem prevalecer após o último ritual. A Casa do Lago finalmente se tornou o lar tranquilo e sereno que esperávamos. A luta contra as forças sombrias que assombravam o lugar havia fortalecido nossa família, unindo-nos de uma maneira que jamais imaginávamos possível. A experiência deixou suas marcas, é claro, com noites em que acordávamos com um frio na espinha, lembrando dos olhos que nos observavam do lago ou das figuras que dançavam nos espelhos. Mas esses momentos de medo eram agora apenas memórias, ecos de um passado que havíamos enfrentado e vencido juntos. Clara e eu, muitas vezes, caminhávamos pela beira do lago ao amanhecer, observando o reflexo das árvores nas águas calmas. Era difícil acreditar que aquele mesmo lugar havia sido o cenário de tantos eventos sobrenaturais. Lívia brincava à margem, correndo atrás de libélulas e rindo para o céu claro. Ela raramente falava de Elisa ou dos amigos que encontrara nos espelhos. Parecia como nós, pronta para seguir em frente, deixando para trás as sombras de sua infância, em troca da luz brilhante de um novo dia. O vilarejo também parecia respirar mais livremente. Os vizinhos, antes reticentes e temerosos sobre nossa moradia na casa infame, agora nos visitavam frequentemente, trazendo tortas e histórias locais, não mais de fantasmas e maldições, mas de festas e planos para o futuro. A casa, outrora um lugar de medo, tornou-se um ponto de encontro alegre, um símbolo de resistência e renovação. Com o tempo, as marcas do passado foram lentamente sendo substituídas por sinais de um futuro promissor. Reformamos partes da casa, mantendo sua estrutura histórica, mas enchendo-a com luz e cores vivas. Cada pincelada de tinta parecia apagar um pouco mais da escuridão que havia habitado seus quartos e corredores. Os espelhos, limpos e restaurados, refletiam agora apenas a verdadeira realidade de nossa existência, livre das distorções e horrores de outrora. Numa manhã particularmente bela, enquanto observava Lívia brincando à beira do lago, senti uma paz que há muito não sentia. Virei-me para Clara, que compartilhava do mesmo sentimento, seu rosto iluminado pelo sol da manhã. Conseguimos, eu disse a ela, minha voz embargada pela emoção. Sim, conseguimos, ela respondeu segurando minha mão. Nós trouxemos a luz de volta, não só para a casa, mas para nossas vidas. E assim, enquanto a Casa do Lago refletia o céu azul sem nuvens e as águas tranquilas do lago não guardavam mais segredos sombrios, nós continuávamos nosso caminho, certos de que os dias de medo haviam acabado. O amor e a coragem haviam triunfado sobre o terror, e a vida, com todas as suas esperanças e promessas, se desdobrava diante de nós, bela e resplandecente como a luz da manhã. Em uma península esquecida, cercada pelas águas escuras do Lago Sombrio, ergue-se a Casa do Mirante. Conhecida por suas histórias macabras e aparições noturnas, a mansão foi por muito tempo um assunto tabu entre os habitantes da vila próxima. Dizia-se que cada reflexo nos espelhos da casa não mostrava o presente, mas sim cenas de seus dias mais sombrios e trágicos. Eu, Caio Mendonça, sempre fui um cético, um jornalista dedicado à busca pela verdade, independentemente de quão extraordinária ela pudesse ser. Minha chegada à Casa do Mirante foi motivada não por superstições, mas por um desejo de desvendar os mistérios que a casa guardava e, quem sabe,
escrever um artigo que me colocaria em destaque no cenário jornalístico. Não poderia imaginar, no entanto, que as sombras daquela casa tinham planos próprios, os quais iriam muito além de simples histórias. Era uma tarde nublada de outono, quando cruzei o portão enferrujado da propriedade. A casa erguia-se imponente e solitária, as vidraças quebradas olhando para o lago como olhos vazios. A cada passo que dava sobre o cascalho úmido, sentia o peso da história daquela mansão, como se cada pedra e cada tábua contasse uma parte da tragédia que ali residia. Após me instalar no quarto que ainda mantinha vestígios de sua antiga nobreza, decidi explorar a casa antes que o sol se pusesse completamente. Os corredores eram forrados com retratos de antigos moradores, seus olhares pintados, seguindo meus movimentos com uma acusação silenciosa. Mas era nos espelhos que a casa revelava sua verdadeira natureza. No reflexo de um grande espelho no corredor, vi não meu próprio reflexo, mas uma mulher de vestido negro, chorando enquanto olhava para as águas do lago através da janela. A cena durou apenas um instante, desaparecendo quando tentei olhar mais de perto. Com a chegada da noite, a casa parecia ganhar vida. Sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores vazios. Passos, sussurros distantes, o som de algo molhado sendo arrastado no andar de baixo. Armado com minha lanterna e meu gravador, segui os sons até a biblioteca, onde um dos maiores espelhos da casa me aguardava. Neste, a cena que se desenrolava era um baile, com figuras em trajes de época dançando uma valsa silenciosa. Entre elas, a mulher de preto movia-se sozinha, seus olhos encontrando os meus no reflexo. Foi então que senti. Ela sabia que eu a observava e seu olhar carregava um convite e um aviso. Guiado por uma necessidade de entender, deixei a casa e caminhei até o lago, a lua cheia refletindo-se nas águas escuras. O som de água sendo perturbada me fez virar, apenas a tempo de ver uma figura emergir das profundezas do lago. A mesma mulher de preto. Ela caminhou em minha direção, a água pingando de suas roupas, e parou a poucos passos de mim. "Por que choras?" e perguntei, minha voz trêmula com a mistura de medo e compaixão. "Porque o lago nunca esquece e ele jamais libera suas almas." Ela respondeu, sua voz um lamento que se misturava ao vento. "E agora ele te observa, esperando para ouvir tua história." Naquela noite descobri que a casa do mirante não guardava apenas reflexos do passado. Ela era um portal para as almas que o lago sombrio aprisionara. E para cada segredo revelado, uma nova sombra se juntava à dança macabra nos espelhos da casa. Nos dias que se seguiram, cada espelho passou a revelar mais sobre os moradores antigos e suas histórias entrelaçadas com a água escura do lago. Eu documentava tudo, sabendo que essas eram histórias que precisavam ser contadas, para que talvez as almas presas encontrassem alguma paz. Mas à medida que as noites passavam, uma pergunta permanecia. Eu encontraria a saída da casa do mirante? Ou me tornaria mais um reflexo perdido entre seus segredos? Enquanto escrevo estas últimas linhas, ouço o lago chamando. A mulher de preto espera por mim nas margens, talvez pronta para me mostrar o que realmente significa ser parte desta história. E eu, embora temendo o que possa encontrar, sei que não posso ignorar seu chamado. Talvez esta seja minha última contribuição. Talvez apenas o início de uma nova história. Mas de uma coisa estou certo. Na casa do mirante, os reflexos nunca mentem e cada um de nós tem uma história que as águas desejam ouvir à medida que me aproximava do lago. A lua lançava um brilho prateado sobre as águas, transformando-as em um espelho gigantesco que refletia não apenas o céu estrelado, mas também os segredos ocultos nas suas profundezas. A mulher de preto me aguardava pacientemente, sua presença tanto acolhedora quanto aterradora. "Você está pronto para ver o que poucos ousaram olhar?" Ela perguntou, sua voz tão suave que mais parecia uma carícia contra minha alma. Com um aceno hesitante, confirmei. Ela estendeu a mão, dedos longos e pálidos brilhando sob a luz da lua, e quando nossas mãos se tocaram, senti um frio penetrar meu ser, um frio que parecia alcançar os ossos. Ela me guiou até a beira do lago, onde as águas pararam de ondular, tornando-se tão estáticas quanto vidro. "Olhe", ela sussurrou e olhei. O que vi nas profundezas do lago foi uma revelação que jamais poderia ter antecipado. Refletido na superfície, estava não o lago ou a noite, mas uma série de imagens em movimento, como se as águas fossem uma tela que projetava uma história há muito esquecida.
Vi a própria mulher de preto em sua juventude, rindo e dançando nas margens do lago. Vi a chegada de um estranho, um homem cujo olhar possuía uma fome que nada tinha a ver com o corpo, mas com a alma. Assisti ao desenrolar de um amor trágico, uma traição e um final que selou o destino da mulher ao lago. Cada pessoa que o lago toca deixa sua história nas suas águas. Ela explicou, enquanto as imagens desapareciam lentamente, deixando a superfície do lago escura e insondável novamente. E essas histórias nunca desaparecem. Elas esperam, preservadas nas profundezas, até que alguém esteja disposto a ouvir. A verdade da Casa do Mirante e do Lago Sombrio era mais complexa e entrelaçada do que eu poderia imaginar. Não eram apenas histórias de terror ou de fantasmas, eram memórias, preservadas no tempo, clamando por compreensão e talvez por redenção. Eu sabia então que minha estadia aqui não era uma coincidência. Era quase como se o lago me tivesse escolhido, chamado para ser o ouvinte dessas histórias esquecidas. Nos dias seguintes, cada vez que passava por um espelho, via um fragmento diferente do passado da casa, cada um revelando mais sobre os eventos que haviam levado os seus antigos habitantes ao seu destino. Comecei a documentar cada história, cada aparição, não mais com o ceticismo de um jornalista, mas com a reverência de um guardião das memórias perdidas. Entretanto, a presença constante da mulher de preto me lembrava de que minha tarefa estava longe de terminar. Havia algo que ela esperava de mim, algo mais do que apenas ouvir e registrar. E eu sentia com cada noite que passava que estava me aproximando do núcleo da maldição que ligava a casa e o lago uma noite, enquanto a lua nova escondia sua face e deixava o mundo em escuridão. Ela veio até mim com uma proposta. Liberte-nos, ela disse. Liberte as almas deste lugar e liberte-se. Há um último ritual, um que pode quebrar o ciclo de memórias e permitir que o passado descanse. Equipado com o conhecimento que havia acumulado e com o peso da responsabilidade em meus ombros, preparei-me para o ritual que esperava traria paz à Casa do Mirante e às águas sombrias do Lago Sombrio. Era uma noite sem estrelas quando comecei, as palavras antigas ecoando na brisa fria, cada sílaba uma chave que destrancava os grilhões do tempo. À medida que o ritual chegava ao seu clímax, o lago começou a agitar-se, como se as almas que ele guardava lutassem para se libertar. E então, no silêncio que se seguiu, senti uma leveza no ar, uma clareza nas águas que indicava que a maldição fora quebrada. A mulher de preto, sua figura agora etérea e quase transparente, me agradeceu com um sorriso triste. Você nos deu o que mais desejávamos, o esquecimento e o descanso. Agora nós partimos, e você deve fazer o mesmo. Ao amanhecer, a Casa do Mirante parecia diferente. Os espelhos não mostravam mais cenas do passado, apenas o reflexo de uma casa vazia, pronta para começar novamente, livre das sombras que a haviam assombrado por tanto tempo. Com o manuscrito das histórias que documentei em mãos, deixei a casa, sentindo-me menos como um jornalista, e mais como um homem que tinha atravessado o véu do tempo e voltado para contar o conto. A Casa do Mirante e o Lago Sombrio agora descansavam em paz. E eu também poderia encontrar meu próprio descanso, sabendo que as sombras do passado foram reconhecidas, respeitadas e finalmente liberadas. À medida que me afastava da Casa do Mirante, com o sol nascente iluminando o caminho, uma sensação de alívio e realização preenchia cada parte de mim. A tarefa que assumi não foi apenas concluída, transformou-se numa jornada que mudou fundamentalmente quem eu era. Eu havia entrado naquela casa como um cético, armado com uma caneta e um bloco de notas, mas saí como guardião de histórias que atravessavam o tempo, entendendo finalmente que algumas verdades são mais profundas e mais etéreas do que a lógica pode explicar. Durante a viagem de volta à cidade, a paisagem que passava pela janela do meu carro parecia refletir um novo começo. O mundo ao redor estava vivo com as cores do amanhecer, e cada sombra lançada pelas árvores parecia menos uma ameaça e mais uma lembrança de que a luz sempre segue a escuridão. No entanto, sabia que a paz encontrada tinha um preço. A percepção incessante de que o sobrenatural é tão real quanto o ar que respiramos. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi organizar minhas notas e gravações. Estava determinado a compartilhar as histórias da Casa do Mirante, não como contos de fantasmas, mas como um capítulo importante da história local, um que oferecesse tanto um aviso quanto uma lição. Os dias seguintes foram consumidos pela escrita, cada palavra cuidadosamente escolhida, para honrar as memórias daqueles presos pelo lago.
A publicação do artigo sobre a Casa do Mirante trouxe uma variedade de reações. Acadêmicos e céticos questionaram a veracidade das minhas experiências, enquanto outros, aqueles que haviam sentido o toque do inexplicável, agradeceram-me por dar voz às suas próprias experiências silenciadas. O mais surpreendente, no entanto, foi o interesse renovado pela casa e pelo lago. Historiadores, paranormais e turistas, todos atraídos pelo mistério solucionado, começaram a visitar o lugar, cada um buscando sua própria compreensão, ou talvez uma aventura pessoal com o sobrenatural. Eu mesmo retornei à Casa do Mirante várias vezes, cada visita revelando uma camada de paz que parecia ter se instalado sobre a propriedade. O lago, uma vez um repositório de desespero, agora refletia apenas o céu e as árvores ao redor. No entanto, em momentos de silêncio, eu podia sentir os ecos dos agradecimentos daqueles que haviam sido libertados. Um sussurro quase imperceptível contra a brisa suave. Agora, enquanto escrevo isso, olho para o manuscrito finalizado sobre a mesa ao meu lado, pronto para ser enviado para a publicação. Há uma sensação de encerramento, mas também uma compreensão renovada de que algumas histórias nunca terminam completamente. Elas apenas transformam-se, esperando pelo próximo ouvinte, pelo próximo guardião de seus segredos. A Casa do Mirante e o Lago Sombrio são agora lugares de calma, mas a lição permanece clara. Devemos respeitar e aprender com as sombras, pois são elas que moldam a luz. E enquanto me preparo para começar meu próximo projeto, levo comigo não apenas a memória daquelas noites sombrias e dos espíritos que encontrei, mas também a certeza de que o mundo é muito mais misterioso e interconectado do que jamais poderíamos imaginar. E assim deixo para trás a história da Casa do Mirante, mas não a experiência. Ela vive em cada página que escrevi e em cada olhar que lanço para o horizonte, lembrando-me sempre de olhar além do que se vê e de escutar mais do que o vento. Naquele dia, enquanto a luz do sol se punha atrás da Casa do Mirante, senti uma paz profunda que se estendia desde o lago calmo até o coração da floresta que cercava a propriedade. Tudo o que aconteceu, cada visão e cada voz do passado que havia ressoado pelas paredes antigas da casa, agora encontrava seu lugar na tapeçaria do que eu entendia ser a verdade sobre aquele lugar, a Casa do Mirante, uma vez um receptáculo de histórias não contadas e almas penadas. Começou a se sentir apenas como uma estrutura de pedra e madeira, um lar que tinha sido muito amado e muito temido. O lago, suas águas escuras que uma vez pareciam prontas para engolir qualquer coisa que delas se aproximasse, agora brilhava serenamente sob a luz das estrelas que começavam a aparecer. As histórias dos antigos moradores, suas tragédias e seus momentos fugazes de felicidade haviam sido ouvidas e finalmente compreendidas. Eu, Caio Mendonça, saí da casa com meu manuscrito sob o braço, sentindo cada grama do peso do papel como se fosse um tesouro. Cada palavra que escrevi foi uma tentativa de fazer justiça às histórias que a casa compartilhou comigo, uma promessa para aqueles que não tinham voz própria, que eles não seriam esquecidos. Quando o carro desapareceu na curva da estrada, levando-me de volta à civilização, olhei pelo retrovisor uma última vez. A Casa do Mirante estava envolta em sombras, mas não era mais um lugar de medo. Era apenas uma casa que eu tinha ajudado a libertar dos fantasmas do passado. No caminho de volta para a cidade, refleti sobre o poder das histórias e sobre como, ao contar as histórias daqueles que haviam partido, nós lhes dávamos paz. E, talvez mais importante, essas histórias mudavam aqueles que ficavam, ensinando-nos a olhar além das aparências e a ouvir os sussurros do passado. Chegando em casa, preparei o manuscrito para publicação, sabendo que as histórias da Casa do Mirante agora encontrariam um novo público. Mas mais do que isso, elas serviriam como um lembrete de que, por mais profundo que seja o desespero, há sempre esperança e a possibilidade de redenção. E assim, enquanto fechava a última página do manuscrito, soube que minha jornada com a Casa do Mirante havia chegado ao fim. Mas as lições aprendidas e as histórias ouvidas ficariam comigo, guiando-me enquanto eu buscava novos mistérios para explorar, novas histórias para contar. Porque, no fim das contas, é isso que fazemos como contadores de histórias. Buscamos a verdade, onde quer que ela se esconda, e tentamos dar sentido ao que muitas vezes não tem explicação.